pessoal, nós estamos aqui tendo a honra de receber o professor Eduardo Marândola Júnior. O professor Eduardo é geógrafo pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em geografia pela Unicamp e é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp também na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. Professor Eduardo, obrigada. Obrigado. Eduardo, eu queria começar conversando sobre um conceito muito importante para a geografia humanista, cunhado pelo geógrafo Eric Dardel, que é o de geograficidade. Você podia explicar para a gente, em linhas gerais, o que é isso? Bom, geograficidade foi um conceito, eu considero fundamental, como você disse, porque ele é concebido pelo Dardel como a essência da relação homem-terra, né? Que é uma das maneiras como desde a antiguidade a ciência geográfica é compreendida, né? Como o estudo das relações entre homem e natureza, homem-terra, sociedade-natureza, homem-cultura e assim por diante. Com esse conceito, o Dardel que trabalha, né, ele é um conceito fenomenológico na perspectiva dele, ele queria expressar que o fundamento da nossa própria existência como seres humanos, né, é uma existência fundamentalmente terrestre e que a geografia como ciência preocupada com essa relação, ela se dedica justamente a esse elo fundamental que nós, como seres humanos, que somos seres terrestres, temos com a natureza física do planeta, né? E aí, natureza física não é para separar, como a gente tem ao longo do tempo, né? Sobretudo desde os gregos, na modernidade, isso é mais agudo, que é uma separação entre, como coisas absolutamente distintas, entre cultura e natureza, que na geografia resultou, né, na divisão geografia física e geografia humana. Geograficidade não é meramente assumir que tem esses dois polos. Ela é mais profunda. Em que sentido? No sentido que a Terra também tem uma língua, em que a Terra também tem uma expressão, ela também se expressa, e dizer que nós, seres humanos, também somos Terra, né? Então, a geograficidade ela mistura esse elo homem-terra e a relação homem-terra da geograficidade se manifesta em nós, que somos terra e somos seres humanos, e se manifesta na terra, que também é essa expressão dessa relação. Então, ele funda, na verdade, toda uma outra maneira de compreender a geografia, justamente por não trabalhar nessa dicotomia, né, que separa homem-terra, mas é a cumplicidade, né? Não dá para a gente pensar ser humano sem pensar na nossa condição terrena, não dá para pensar na Terra sem pensar na condição humana, né? Então, a geograficidade faz exatamente esse vínculo irremediável, irremissível, que é do subtítulo do livro dele, né, da realidade geográfica. Então, quando ele passa a falar geografia, ele sempre está falando ao mesmo tempo da natureza e do ser humano, né? E isso vai refletir, vai reverberar em toda a maneira como ele concebe a geografia. Pois é, e esse conceito tem implicações importantes na compreensão das famosas categorias de análise espaciais da geografia, que na geografia humanista a gente chama mais de essências espaciais. Sim. Então, antes da gente entrar nelas especificamente, você podia dizer por que uma coisa é categoria de análise e a outra é essência espacial? A ideia de categoria é uma ideia também que vem desde os gregos, né? E ela inicialmente é um recurso racional que os filósofos, depois os cientistas, utilizam para poder organizar o espectro do conhecimento da realidade, né? Então, o recurso a categorizar as coisas, ele é fundamental para o conhecimento racional. Incorre em duas coisas que essa geografia que o Dardel propõe combate, que é a generalização de um lado, a universalização de um lado, ou o abstracionismo de outro. Em ambos os casos, as categorias clássicas da geografia, elas são usadas ou como lente
a priori, para eu ver dada a realidade, então eu escolho paisagem. E aí eu vou olhar para Diamantina, por exemplo, pela categoria paisagem. Ou seja, eu já tenho um conceito de paisagem, né? E ele opera como categoria me permitindo ver e investigar determinados aspectos de Diamantina. Isso é um uso da categoria. Outro uso é quando, por exemplo, eu posso pesquisar Diamantina e a partir das relações que eu encontro em Diamantina, eu construir uma categoria de paisagem a partir de Diamantina e essa categoria, outras pessoas podem usá-la em vários outros lugares para estudar paisagem em outros lugares. Quando a gente fala em termos de essência, não é nenhuma das duas ideias. Quando falo em termos de essência, vindo da fenomenologia, é muito mais no sentido de que a realidade vivida, a experiência, ou seja, a manifestação dos fenômenos, ou seja, a manifestação da geograficidade dos fenômenos, que é o nosso caso, que a gente está em questão de geografia, ele se manifesta via paisagem, via lugar, via território, via região. Então, a mesma realidade geográfica, ela é constituída por essas manifestações da geograficidade. Então, eu não pego um conceito de lugar e vou aplicar para a lei diamantina. Eu não pego um conceito, eu não faço uma pesquisa e dali eu tiro um conceito novo de paisagem. Na verdade, todas elas, paisagem, território, lugar, região, eles são possíveis e todos eles expressam aspectos diferentes daquela realidade geográfica. Então, quando eu penso qualquer questão de pesquisa, qualquer lugar que eu vou investigar, ele tem paisagem, ele tem território, ele tem relações de territorialidade, ele tem relações, constituição de regiões, né? E um não elimina o outro. Na verdade, todos eles constituem esse fenômeno da geografia, né? Vivida, né? E todos eles constituem essa geograficidade, que é esse elo fundamental da nossa experiência humana sobre a Terra.